Evangelho de João, no capítulo 18. É no Novo Testamento. Você vai passar o Evangelho de Mateus, depois vem o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e depois vem o Evangelho de João. Você vai procurar o capítulo 18 e o versículo que nós vamos ler a princípio vai ser o versículo 28. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. É isso mesmo que você está lendo? É isso mesmo? Você crê nessa palavra? Eu vou ler para a segunda vez então. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos aí. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos fazer essa primeira oração. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê a revelação dessa palavra através do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente dessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. Amém. Toma o teu assento aí, toma o teu assento, no nome de Jesus. Eles aqui eram os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos que prenderam ao Senhor e levaram ele, em primeiro lugar, para o Sinédrio e arranjaram testemunhas falsas. E então decidiram, aliás, já haviam decidido isso aí há muito tempo, tirar a vida do Senhor. E levaram ele até a casa do Pilatos agora, que era o pretório. Pastor, o que é o pretório? A casa do pretor, o governante supremo da província, que era o Pilatos. Mas o que é interessante aqui no versículo 28, ó, na parte B: e não entraram na audiência, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Olhem para mim aqui. Eles já estavam todos errados, estavam entregando o inocente para ser crucificado, mas olha, não queremos nos contaminar. Para as pessoas, eles eram zelosos da lei. Pastor, eu cumpro direitinho a minha religião. Olha, eu faço as coisas de uma forma toda correta, e tem que fazer mesmo. Tem que fazer as coisas da forma correta para Deus. Mas não seja uma pessoa hipócrita. Essas pessoas não queriam se contaminar, mas já estavam fazendo tudo errado. Primeira coisa que eles estavam fazendo errado: o sinédrio não podia se reunir à noite. A primeira coisa. Segundo, o processo envolveu depoimentos e testemunhas falsas contra o Senhor. Vamos ver aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Volte aí algumas páginas. Evangelho de Mateus, capítulo 26 e o versículo 59. Nós vamos ver que eles eram cara de pau. Eram hipócritas. Capítulo 26 e o versículo 59. Quem encontrou aí? Diz assim: ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte,
E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram 2. Então eles conseguiram testemunhas falsas contra o Senhor. E fizeram aquele processo no Sinédrio à noite, o que era proibido, segundo a lei. Outra coisa também, Jesus sofreu agressões físicas dos guardas durante o processo. 4. O Sinédrio não tinha permissão para se reunir e julgar crimes passíveis de morte na véspera do sábado ou os dias festivos. Então estava tudo errado. Eles entregaram ao Senhor, a Pilatos, mas não queriam entrar no pretório. Olha, não queremos nos contaminar. Você já ouviu aquela frase? O politicamente correto? Quem já ouviu isso aí? Eu vi nessa semana. E não quer dizer que a pessoa esteja errada. Vamos falar que aquela pessoa, ela leva o seu cãozinho para passear. Aí o cãozinho faz cocô. Aí ela pega uma pazinha, aí coloca no saquinho. Pastor, é tudo bonitinho demais, mas aquela pessoa é mentirosa. Olhe para mim aqui. Aquela pessoa não ajuda o próximo. Eu pergunto para você, o que vai adiantar isso aí? Isso aí, amados, é o que a gente vê hoje em dia. Não estou falando que a pessoa esteja errada, mas, meu amigo, tem certas coisas que a pessoa se preocupa, irmãos, que não deve se preocupar, não. Você tem que se preocupar em ser honesto, em comprar as coisas e pagar, em não fazer fofoca, em ter um compromisso com Deus. É com essas coisas que eu tenho que me preocupar, não é com a aparência, não. Aqueles religiosos, irmãos, estavam preocupados com a aparência deles. Nós queremos participar da Páscoa. Mas, meu amigo, vocês arranjaram testemunhas falsas para crucificar uma pessoa inocente, e vocês ainda vão participar da Páscoa? É, pastor, nem comer carne eu vou comer. Mas na Páscoa dos judeus, eles não comiam peixe, não. Eles comiam carneiro. Então tem muita gente que entra por aí, que ela na igreja evangélica, ela está sendo tão religiosa como era ela na igreja católica. Às vezes você critica uma pessoa católica, porque agora ela está na quaresma, nesse período agora da Semana Santa só vai comer peixe. Às vezes você até brinca com isso, mas tem muita gente na igreja evangélica que age do mesmo jeito, que para ela tem muita coisa importante, até a roupa dela, mas em obedecer a Deus, em ajudar uma pessoa necessitada, até da família dela, não ajuda. Não ora, não lê a palavra. Isso se chama hipocrisia. Olha, Pilatos, não vamos entrar porque nós queremos participar da Páscoa. Mas o Pilatos sabia sim que o Senhor Jesus era inocente. Ele mesmo falou. Pilatos sabia que eles levavam o Senhor até ali porque estavam com inveja dele, porque todos queriam seguir agora ao Senhor. Já imaginou a pregação do Senhor? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da fonte. Era uma pregação cristocêntrica que poucos queriam ouvir. Até hoje é assim. Quem resolve realmente sou eu. Essa era a pregação do Senhor. Por isso que eles odiavam tanto o Senhor. Mas ele nunca fez algo errado para justificar a sua morte, uma morte como aquela em uma cruz. A pessoa, para ser crucificado, teria que ter um crime muito grave. Mas o que eles queriam era crucificá-lo para voltarem a se reunir no Sinédrio, em ter as suas próprias religiões. Nós temos que entender, amados, que nenhuma religião salva. Só quem salva é Jesus Cristo.
Então nós temos que mudar os nossos hábitos. Nós temos que buscar agradar ao Senhor. Vamos voltar para o Evangelho de João, no capítulo 19. Então eles matam um inocente, arranjam testemunhas falsas, mas depois fazem questão de cumprir a lei cerimonial judaica. Pastor, mas eu tenho que participar da Santa Ceia. Mas olha, mas eu sou dizimista fiel. Irmãos, eu sei que você é dizimista fiel, amém, que você seja. Mas não é só isso que o Senhor Ele quer de cada um de nós. Obedeça às autoridades, obedeça aos pais, perdoe as pessoas. Não adianta você estar na casa do Senhor se ainda tem alguém para que você não perdoou ainda. Não tire, pastor, aquela mágoa do meu coração. Você tem que tirar, irmãos. Você tem que tirar essa mágoa do teu coração. A tua salvação depende disso. Pode dizer amém. Capítulo 19 aí do Evangelho de João e o versículo 31. Amém, não é isso? Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Então o Senhor Jesus agonizando na cruz, mas eles estavam preocupados com o quê? Com a lei cerimonial. Olha, temos que participar da Páscoa, ele tem que morrer logo e tem que tirar logo da cruz. A preocupação deles era essa. Procure aí, amados, Deuteronômio 21. Deixar os corpos na cruz teria contaminado a terra, o que diz o livro de Deuteronômio. Deuteronômio 21 e o versículo 23. Amém? Ele diz assim, ó: o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Olhe para mim aqui. Pastor, eles estavam obedecendo a lei. Não era isso que eles queriam? Enterrar logo o Senhor no mesmo dia? Não é isso que a Bíblia diz? Sim, meu amigo, tudo bem. Eles eram rigorosos, eram zelosos da lei, mas estavam agindo com indiferença. Não adianta a pessoa ser rigorosa em algumas coisas, mas falhar naquilo que é mais importante. Vamos lá, continuando. Porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. E outra coisa, esse corpo não poderia ficar exposto até o pôr do sol, aqui no versículo agora 22, ó. Quando também alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurarás no madeiro. Então, esse corpo aqui não poderia ficar exposto em um poste depois do pôr do sol. Então, até às 6 horas da tarde. O Senhor Jesus, ele morreu, que horas? Às 3 horas. Ele foi crucificado, amados, que horas? Às 9 da manhã, não foi isso? Ele ficou crucificado das 9 da manhã até às 3 da tarde, naquela cruz, pregado, ainda vivo. E as pessoas que ele ajudou, muitas delas que ele curou, blasfemavam contra ele. Se você é o Filho de Deus, desce daí. Se você é realmente quem você diz que você é, olha, desce daí. E foi crucificado entre 2 ladrões. Mas eles não queriam saber disso. Queriam saber da lei cerimonial. Olha,
tira logo ele do madeiro. Temos que enterrar ele ainda hoje, porque daqui a pouco vai entrar o sábado. O sábado deles, amados, começava às 6 horas da noite de sexta-feira. A partir dali, não poderia mais enterrar ninguém. Quebra as suas pernas, mas não tocaram nele. Não quebraram as pernas dele, porque estava escrito que não poderia fazer isso. Mas aquele homem veio com uma lança de lado aqui do Senhor, e saiu sangue e água. Mas às 3 horas da tarde, ele entregou a sua alma para o Senhor. Está consumado. Então o que nós aprendemos com tudo isso? Que muitas vezes a gente age com religiosidade. Às vezes a própria pessoa chega para ela: irmão, por que você não veio no culto? Ah, pastor, eu estava em casa e eu não queria deixar o meu cachorro sozinho. Parabéns, irmãos. Você realmente entendeu o Evangelho. Você realmente tem interesse pela palavra. Nós mesmos agimos dessa forma. E somos, em muitas vezes, religiosos. Olhamos para as roupas das pessoas. Se a irmã, ela está de brinco. Se a irmã, ela usa batom. O cabelo do irmão, se está correto. A roupa do fulano, a roupa do cicrano. Isso aí não interessa, irmãos. O que interessa para o Senhor é você obedecer a sua palavra. É você ajudar uma pessoa que precisa. Você está fazendo a obra de Deus. Vamos ver aqui, vamos voltar para o Evangelho. No Evangelho de Mateus agora. No Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, ele fala exatamente contra isso. A hipocrisia. O que é uma pessoa hipócrita? Uma pessoa hipócrita é aquela pessoa que ela vive de aparências. Ela diz uma coisa e faz outra. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 23 e o versículo 27. Quem encontrou? Diga amém. Ele diz, ó: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. A aparência da pessoa, ela tem o estereótipo de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, mas amados, no final, ninguém conhece o coração da pessoa, só quem conhece é o Senhor. Por isso não julgue os outros pela aparência. Às vezes você pode olhar para alguém que aparentemente você nem acha que aquela pessoa é de Deus, e ela é mais do que você, muitas vezes. Às vezes ela age de uma forma mais correta do que eu. Então não devo julgar ninguém, e nem tampouco colocar a mão no fogo por ninguém, porque as aparências enganam. Se aquelas pessoas olhassem para aqueles fariseus, aqueles saduceus, líderes religiosos, se você olhasse para eles, eram as pessoas mais corretas do mundo, aparentemente, o politicamente correto, como aquela pessoa que eu falei. Eu acho um absurdo. Já ouvi falar, irmãos, que hoje em dia existem mais pets do que crianças. Hoje as pessoas criam mais pets do que criança numa casa, o que realmente é um absurdo, e um absurdo grande, porque um animalzinho também tem gastos. Irmãos, isso aqui é incrível. A pessoa gasta mais com um animalzinho do que para ajudar o outro. Não é que você não possa ter um animal, mas pelo amor de Deus, isso é hipocrisia, irmãos. Eu acho isso aí até uma falta de respeito. A pessoa criar um cachorro ou criar um gato como se fosse uma pessoa, pelo
Pelo amor de Deus. Não é que você vai maltratar o animal, mas não deve ser assim também. Então, aquelas pessoas, elas se mostravam de uma forma, mas não era nada disso. Vamos ver aqui para a gente finalizar e para a gente já fazer essa oração. Evangelho de Lucas, para a gente finalizar. Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Então o Senhor Jesus, ele diz: olha, cuidado para você não entrar por aí no politicamente correto, em defender uma causa e esquecer aquilo que é verdadeiro. É o que a gente vê muito hoje, irmãos. As pessoas estão brigando, estão esperneando por uma causa que não é justa muitas vezes, mas a gente não deve se admirar com isso. E eu ouvi uma coisa ainda mais intrigante. Até um tempo atrás, nós que defendemos a causa do Evangelho, nós conhecíamos quem eram os nossos inimigos. Estavam fora da igreja, mas às vezes há inimigos dentro da igreja. Tem pessoas hoje dentro da igreja que ela defende aborto. Pastor, não conheço não. Tem pessoas hoje que defendem aborto. Pessoas que defendem ideologia de gênero. Você sabe o que é ideologia de gênero? Ainda bem que o senhor nem sabe, irmão. Não quero nem saber. Pastor, dentro da igreja tem pessoas assim? Tem. Que defendem umas causas, amados, que não são bíblicas. Isso aí se chama hipocrisia. Antigamente nós sabíamos quem eram nossos inimigos, estavam lá fora, mas agora dentro da própria igreja muitas vezes. E você fala algumas verdades e tem pessoas que não gostam de ouvir. Mas, amados, a verdade do Evangelho não muda com o tempo. Não são as tradições e nem as culturas que mudam o Evangelho. O Evangelho é o mesmo. Nós temos que pregar da mesma forma. Deus não mudou. Tem certas coisas que Ele não aceita e pronto. Vamos ver aqui. Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Quem encontrou aí? Ele diz: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é o quê? A hipocrisia. O que é acautelai-vos? Tenham cuidado, primeiro cuidado que você tem que ter é com o fermento dos fariseus, que é o quê? A hipocrisia. Ser uma pessoa hipócrita, ser uma pessoa falsa. O Senhor Jesus, Ele não aceita uma pessoa falsa. Ele prefere, amados, que a pessoa seja igual ao Pedro. O Pedro era ignorante? Era. Mas ele não era falso. Muitas vezes teve que ser advertido. Mas o que o Senhor quer são pessoas assim, que têm um coração puro, humilde, pessoas que realmente queiram mudar. E no versículo 2 ele diz, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Então nada, amados, que a pessoa faz, ou que ela finge que faz, vai ficar por isso mesmo, porque Deus conhece o coração da pessoa. Aqueles homens queriam se passar por bonzinhos, queriam se passar por pessoas que adoravam a Deus, mas não era nada disso. Na verdade eles eram o quê? Hipócritas, que não queriam abandonar a sua religião por interesses próprios. Não, pastor, não quero abandonar a minha religião, eu sempre aprendi dessa forma. Mas aquilo que eu falei para os irmãos, todo dia a gente tem que aprender uma coisa nova. Todo dia é dia de aprender. Ninguém sabe tudo.
E quando a verdade, ela convence o nosso coração, e aquela palavra, ela traz ao teu coração o entendimento, você tem que se dobrar a ela. Não é para se dobrar diante de uma religião. Religião não salva. O que salva mesmo é o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Feche os teus olhos aí. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê esse entendimento. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê essa graça de não agirmos, amados, com hipocrisia, de agirmos com a verdade do nosso coração. A verdade liberta, a mentira, ela escraviza a pessoa.